Quando se trata de genes, nós, seres humanos, não somos assim tão diferentes de outras espécies. Cerca de 96% de nosso DNA é o mesmo que os dos chimpanzés. Cerca de 75% de nossos genes são os mesmos que os dos cachorros. E partilhamos 1/3 de nossos genes com narcisos. Por isso, se nosso DNA é tão semelhante, por que as criaturas na Terra parecem todas tão diferentes? Para descobrir a resposta, temos de verificar uma das transformações mais incríveis já ocorridas. Baleias e golfinhos não são peixes, eles são mamíferos. Cerca de 55 milhões de anos atrás, seus ancestrais deixaram a Terra e começaram a viver no mar. Na Universidade de Stanford, o biólogo David Kingsley está investigando o mistério de como as baleias deixaram de ter pernas. Se olhar uma baleia, verá que ela é aerodinâmica. Elas são capazes de nadar a grandes velocidades no oceano. Essa aerodinâmica foi conquistada com a perda do que normalmente seria uma estrutura de membro posterior. Os ancestrais da baleia transformaram suas pernas dianteiras em nadadeiras. Mas como foi que elas perderam completamente as pernas traseiras? Que alteração de DNA levou a isso? A resposta a esse enorme problema se resume a um dos menores animais sobre a face da Terra. Os peixes da ordem Gasteroteiformes são de duas formas. Alguns têm um membro traseiro e por uma boa razão. Nesse filme raro, uma truta tenta engolir um desses peixes. Mas o membro traseiro torna o peixe largo demais para ser engolido e ele escapa. Mas em lagos sem trutas, alguns desses peixes perderam seus membros traseiros. E isso fornece uma pista sobre como as baleias perderam suas pernas. Em seu laboratório, Kingsley e sua equipe procuram genes responsáveis pelo desaparecimento dos membros da ordem dos peixes Gasteroteiformes. Eles descobriram que o desenvolvimento dos membros traseiros do peixe é em grande parte controlado por um gene chamado PITX1. É apenas um único gene, mas é um gene de certa categoria. A maneira como uma nadadeira traseira se desenvolve exige o surgimento desse gene de gerenciamento bem no início de seu desenvolvimento, coordenando a atividade de toda uma série de outros genes. Tanto peixes com membros traseiros quanto os que não os têm possuem o gene PITX1. O que os torna diferentes não é o gene em si, mas um pedaço de DNA nas proximidades. Nos peixes com membros traseiros, um pedaço de DNA chamado chave reguladora responde ao estímulo de um elemento químico e aciona o gene PITX1. O membro traseiro se desenvolve. Mas nesses peixes, sem membros traseiros, uma pequena mudança de DNA na chave desativou o gene, que não é acionado quando deveria, e o membro traseiro não se desenvolve. Kingsley e sua equipe agora acham que o que aconteceu com os Gasteroteiformes também ocorreu com as baleias. Uma pequena mudança de DNA na chave reguladora nos ancestrais das baleias poderia ter desativado o gene PITX1 e teria interrompido o desenvolvimento de suas pernas traseiras. A descoberta de mecanismos que acionam os genes ou os deixam inativos revela como uma espécie se transforma em uma outra. Isso também explica por que os genes de animais são tão semelhantes. Um ponto de vista extremo é que, basicamente, todos os animais, desde os mais simples vermes até os seres humanos, têm mais ou menos a mesma totalidade de genes. O que tornou todos esses grupos de animais tão diferentes uns dos outros foi a disposição dos genes de maneiras diferentes. A nova ciência da genética mostra que a evolução pode ocorrer mais rapidamente e mais facilmente do que os cientistas imaginavam. Durante mais de 140 anos, as pessoas atacaram a teoria de Darwin. Mas ao olharmos para as evidências, as objeções não se sustentam. Uma a uma, a ciência mostrou que elas estavam erradas. As provas são tão extraordinárias que especialistas com enorme conhecimento hoje consideram a teoria da evolução como fato. Se Darwin estava errado, você está falando sério? Se Darwin estava errado, ele foi uma das primeiras pessoas com a inteligência e imaginação para entender o que estava ocorrendo. Toda essa informação, essa quantidade enorme de conhecimento,
comprova o que Darwin disse de um modo geral, particular, especificamente e de qualquer outra forma. Sempre haverá coisas que não conhecemos sobre a natureza, mas o que sabemos é tão profundo e refinado e nos mostra tão dramaticamente como a evolução ocorreu, inclusive a nossa própria, que se trata de um fato inegável. A seleção natural não apenas explica a rica variedade do mundo natural, mas é também a única explicação racional para ela. Desde as cores das flores até as barbatanas de uma baleia. De longe, a variedade e riqueza da vida são deslumbrantes e podem parecer quase um milagre. Mas o verdadeiro milagre é o fato de leis naturais simples poderem criar um mundo tão extraordinário e variado. E que uma das próprias criações da natureza, a mente humana, seja capaz de compreender a simples verdade científica a respeito de como chegamos onde estamos. Versão brasileira: Centauro.